Vamos tratar agora do campo elétrico produzido por uma linha de cargas. Vamos discutir o caso de distribuições de cargas que envolvem um grande número de cargas muito próximas, imagine bilhões de cargas, distribuídas ao longo de uma linha. Distribuições de cargas desse tipo podem ser consideradas contínuas e vamos calcular o campo elétrico produzido pelas cargas usando métodos do cálculo. Vamos discutir o campo elétrico produzido por uma linha de cargas. Quando lidamos com distribuições contínuas de carga, é conveniente expressar a carga em termos de uma densidade de cargas, em vez da carga total. No caso de uma linha de cargas, por exemplo, usamos a densidade linear de cargas. A figura ela mostra um anel delgado de raio Rzão com uma densidade linear de cargas positiva, lambda. Vamos supor que o anel é feito de plástico ou outro material não condutor, o que faz com que as cargas permaneçam imóveis. Então a pergunta é: qual é o campo elétrico no ponto P sobre o eixo central a uma distância z do plano do anel? Nós não podemos aplicar a equação de uma carga pontual, que é usada para calcular o campo elétrico de uma carga pontual, já que o anel, obviamente, ele não é uma carga pontual. Nós podemos mentalmente dividir o anel em elementos de carga tão pequenos que se comportem como cargas pontuais. Então, a gente vai somar os campos elétricos no ponto P, produzido por esses elementos de carga dQ. Então, o campo elétrico associado a essa carga dQ vai ser um campo elétrico dE. O campo produzido pelo anel no ponto P é a soma vetorial desses campos. Então a gente escreve dE, que é o campo elétrico devido a essa contribuiçãozinha dQ, que está nesse pedacinho ds do anel de cargas, como sendo 1 sobre 4πε0 dQ sobre R2. Veja que a distância é R, é essa a distância da figura, e esse é o módulo desse vetor dE. Esse vetor dE, por sua vez, olhem na figura, que ele está sendo decomposto ao longo de uma componente que eu vou chamar de DE perpendicular, perpendicular ao eixo Z, e essa componente DE que eu vou chamar de DE paralela, paralela ao eixo. Então nós temos duas coordenadas, a coordenada perpendicular e a coordenada paralela. Isso tudo em relação ao eixo Z que eu estou tratando. Note que se eu pegar um elemento também de comprimento ds, carga dq diametralmente oposto, eu vou ter uma contribuição dE que vai fazer com que essas componentezinhas perpendiculares se cancelem e as componentes paralelas se somem. Então as componentes perpendiculares se cancelam quando você pegar todos os elementos do anel de cargas e as componentes paralelas, elas se somam. Então, para resolver esse problema, nós vamos considerar o dE, só que vamos tratar apenas das componentes paralelas, já que as perpendiculares se cancelam. Lembrando que agora o dQ é escrito em termos da densidade linear de carga lambda. Lambda é dQ sobre ds, então o teu dQ vai ser escrito em termos do teu lambda e do teu ds. dQ vai ser igual a lambda ds. Note que esse ds é o pedacinho do comprimento, então ele vai variar de 0 até 2πr, que depende do raio desse anel de cargas. Quando a gente for somar e variar todos os pedacinhos ds por meio de uma integral que vai aparecer aqui. Então o que a gente tem que fazer é analisar essa quantidade dE, substituindo o dQ, e verificar que nós temos as componentes paralelas e perpendiculares. E o ângulo que nós vamos tratar aqui para fazer a decomposição dessas componentes é esse ângulo θ, desenhado a partir desse triângulo que se forma entre o Rzão, o Z e o Rzinho. O Rzão, o raio do anel de cargas, Z é a distância do centro do anel ao ponto de avaliação e Rzinho a distância do elemento que você está analisando até o ponto de avaliação. Então, essas três quantidades estão relacionadas neste triângulo e vai ser muito importante visualizar bem isso aqui. Então, nós temos como calcular o módulo de dE, como se fosse uma carga pontual, esse elementozinho de carga, de carga dQ, e o nosso dE total, né, vamos analisar o vetor resultante, vai ser a contribuição de todos os dS, que por sua vez tem uma coordenada paralela e uma coordenada perpendicular. Então, esse elementozinho dE, esse vetor dE, que é dado por esse módulo que a gente descreveu,
é o elemento de campo associado a esse elemento de carga. Se eu quero o campo total, eu tenho que somar todas as contribuições. E somar todas as contribuições é integrar. Então, quando eu integrar esse DE, eu vou ter o campo total, que é a quantidade que nós estamos interessados em encontrar. As componentes paralelas ao eixo da figura, a gente identifica que é DE cosseno θ, porque esse mesmo ângulo θ do triângulo, ele está aparecendo aqui na decomposição do vetor DE, então vai ser DE cosseno θ, porque está colado ao ângulo, na direção Z chapéu ou K chapéu, que é a direção Z, na direção K chapéu. Já quando a gente integrar todas as contribuições perpendiculares, a gente vai ter um somatório nulo, vai ser zero, porque aos pares elas se cancelam. Então, esse termo aqui, a integral de DE, as componentes DE perpendiculares ao eixo, isso aqui é zero, então não entra na nossa conta, só interessa pra gente as coordenadas paralelas ao eixo. Então, o que nós temos que fazer é encontrar a integral desse DE cosseno θ. Então, vamos escrever o DE cosseno θ, vamos integrar essa quantidade e, a partir daí, identificar quem vai ser o nosso vetor E. Note que o vetor E é o resultado da integral de DE. E eu tenho a integral de DE cosseno θ, que vai me dar o resultado do campo. Então, eu preciso integrar o DE cosseno θ. Vamos escrever o DE cosseno θ. O θ a gente obtém desse triângulo. E integrando, nós encontramos o vetor E. Então, nós vamos tratar o elemento como carga pontual e usar a equação para o campo elétrico de uma carga pontual. Então, vamos escrever o módulo de DE na forma DE é igual a 1 sobre 4 πε0. No lugar da carga pontual, nós vamos escrever dQ dividido por R ao quadrado. E aqui, nós vamos relacionar esse dQ à densidade linear de cargas, porque lambda, que é a densidade linear de cargas, é igual a dQ sobre ds. Daqui nós podemos escrever, então, que o dQ é igual a lambda ds. Substituindo, nós temos onde esse R pode ser obtido da figura. Na figura, nós temos, de modo que usando aqui o teorema de Pitágoras, nós temos que o Rzinho ao quadrado é igual a Z ao quadrado mais R maiúsculo ao quadrado. Substituindo, lembrando que nós estamos interessados nas componentes paralelas. Como todas têm o mesmo sentido, o campo elétrico no ponto P é a soma dessas componentes paralelas, já que as componentes perpendiculares se cancelam. Então, as componentes paralelas são dadas por DE cosseno θ, onde o θ é esse ângulo aqui, na nossa figura. Então, daqui, a gente pode identificar que o cosseno θ é igual a Z sobre R. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, a gente pode escrever as componentes paralelas como sendo DE, que é 1 sobre 4 πε0 vezes lambda ds dividido por Z2 mais R2, vezes o cosseno θ, que é Z sobre R, onde o R vai ser a raiz quadrada desse termo. Então, vai ser Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 1/2, né? Porque é raiz quadrada. Então, as componentes paralelas, que são dadas por DE
cosseno θ vale 1 sobre 4πε0, e esse denominador aqui a gente repete, o termo entre parênteses, e soma os expoentes. Então, vai ficar z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3/2. E no numerador vai ficar z lambda ds. Nós estamos interessados no efeito total, então nós temos que somar as componentes paralelas produzidas por todos os elementos. Então, basta integrar essa equação ao longo da circunferência do anel. Então, o E vai ser igual à integral de dE cosseno θ, que é a integral desse termo que acabamos de escrever aqui. Essa integral se dá ao longo da circunferência do anel, então vai de S igual a 0 até S igual a 2πr. Note que a única grandeza que varia durante a integração é S. As outras grandezas elas podem ser colocadas do lado de fora do sinal de integral. A integração nos dá, então, a integral de ds é S, variando nos limites, nós temos 2πr menos 0. Então, reescrevendo, o E vai ser igual a z lambda, que multiplica 2πr, dividido por todo esse termo, 4πε0, z2 mais r2, elevado a 3/2. Podemos ainda reescrever isso aqui, porque lambda é a carga por unidade de comprimento. Lambda que aparece aqui é carga por unidade de comprimento do anel. E o termo lambda vezes 2πr é igual a quê? Porque lambda é dq ds. A densidade de carga linear ela é uniforme. Então, se ela é dq ds, ela é igual à carga total dividido pelo comprimento total. E o comprimento total é o comprimento do anel, que é 2πr. Rzão porque estamos considerando aqui um anel de cargas carregado positivamente com um raio Rzão. Podemos escrever Q como sendo igual a lambda que multiplica 2πr, que é exatamente o termo que aparece aqui. Então, a gente pode reescrever o E como sendo Z Q sobre 4πε0, que multiplica z ao quadrado mais r ao quadrado, elevado a 3/2.